Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses 2 pilares da nossa igreja, da Igreja Católica. E a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, nos fala justamente sobre Pedro. Pedro e João vão ao templo e na porta do templo está um homem que pede esmola, que não pode andar. Pedro olha para este homem e diz para o homem: olhe para nós. O homem fita o olhar de Pedro e João e pede a Pedro e João a esmola. E Pedro diz: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Estende a mão para o homem segura a sua mão e ele diz: em nome de Jesus, levante e ande. Em nome de Jesus, levante e ande. E levanta o homem. O homem entra no templo junto com João e Pedro, pulando de alegria e dando glória a Deus pelo milagre recebido. Meu irmão e minha irmã, primeiro é preciso olhar para aquele que sofre, olhar para aquele que está caído, muitas vezes nas portas da nossa igreja, ou dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Olhar, ver, enxergar quem está caído. Depois estender a mão para poder levantá-lo. Quando agimos desta forma, é porque amamos. E se amamos, Deus age através de nós e o milagre acontece, como aconteceu o milagre através de Pedro e João. Não foi Pedro nem João que fez o milagre, foi Jesus. Tanto é que Pedro diz: em nome de Jesus, levante e ande. Quem faz o milagre é Jesus, mas ele usa as pessoas para que o milagre aconteça. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, nos fala de Paulo. Paulo escreve essa carta falando sobre a sua vida. Ele, que era judeu, estudava muito bem as leis do judaísmo, era conhecedor da sua religião. A caminho de Damasco é chamado por Jesus. Aliás, Deus o chama, como ele mesmo diz, desde o ventre da sua mãe. Mas Deus faz com que
ele reconheça Jesus quando vai a Damasco, a caminho de Damasco. E depois ele parte para a Arábia. Não vai para os discípulos de Jesus em Jerusalém, não, vai para Arábias. E lá fica 3 anos pregando o Evangelho de Jesus. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós precisamos cair do cavalo, como Paulo caiu, para reconhecer Jesus. Esse cair do cavalo é cair da nossa prepotência, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência e perceber que nós não somos nada. E se somos alguma coisa é por obra de Deus, é por graça de Deus e é para servi-lo, para glorificá-lo, assim como Paulo fez. Que nós possamos seguir o exemplo desses 2 grandes santos da nossa igreja. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, porque Jesus perguntou 10 vezes. E ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz. E Jesus pergunta hoje a cada um de nós, Diácono Valmir, Pedro, Mário, Maria, Joana, enfim, ele pergunta a você, meu irmão e minha irmã: você me ama? O que você vai responder a Jesus? Se Jesus perguntou a Pedro 3 vezes para ter a certeza que ele o amava, e só após dedica a sua igreja a Pedro, para que Pedro cuidasse e fundasse da sua igreja, imagine a nós, quantas vezes Jesus pergunta. E a nossa resposta não pode ser apenas através de palavras. Pedro não respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Não. Ele respondeu através de palavras, mas muito mais ele respondeu através da sua vida. Entregou a sua vida a serviço da igreja. A serviço da igreja. E é assim que nós temos que demonstrar o nosso amor a Jesus. Responder ao Senhor que amamos através da vida, do exemplo de vida, sendo caridoso, ajudando as pessoas que necessitam da nossa presença. Muitas vezes a pessoa não quer o material, quer a sua presença, quer o seu ouvido para poder desabafar, quer o seu abraço, quer a sua companhia. E nós não damos neste mundo agitado, de correria. Eu não tenho tempo. Muitos não têm tempo para a família, não têm tempo para a própria família. Quantas crianças sentem a ausência do pai e da mãe, vivem na mesma casa, mas não conversam, não se falam. Esse mundo que nós vivemos hoje, damos mais a importância ao aparelho celular, à televisão, a um jogo de futebol, a uma novela, do que a família. Não temos tempo para rezar juntos, rezar em família, para ser igreja doméstica. Não temos tempo. Temos tantos afazeres que nos esquecemos de Deus. E aí, quando a tempestade vem, quando o vento forte sopra sobre a nossa vida, nós reclamamos de Deus. Falamos que Deus nos abandonou. Deus jamais nos abandona. Assim como não abandonou Paulo. Demorou para Paulo se converter, mas ele se converteu porque Deus queria que fosse assim.
Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, ele não volta mais atrás. Aquela vida de erros não existe mais. Se tornou esse grande santo da nossa igreja. Pedro, a mesma coisa, um pescador, de repente no seu trabalho, Jesus chama, vem e segue-me. Ele larga tudo e segue Jesus. E Pedro era agitado, Pedro era meio nervosinho. Quantas vezes ele apronta? Quando vão prender Jesus, Pedro tira a espada de um soldado chamado Malco, e lhe corta a orelha. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e fala, Pedro, eu não vim para isso. Eu vim trazer a paz, o amor, não a violência, Pedro. E Jesus foi moldando Pedro. Eu não nego o Senhor, jamais farei isso. Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Pedro fala a Jesus. Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então lava não somente os meus pés, mas todo o meu corpo. Jesus fala que quem já está limpo não precisa lavar todo o corpo, somente os pés. Olhe Pedro, sempre questionando. Eu jamais te negarei, Senhor. Quando o galo cantar por 3 vezes, você vai me negar. E ele nega. Eu não conheço, você não é que estava... Não, eu não, nem conheço Jesus. Nega Jesus por 3 vezes e o galo canta. Assim foi a vida de Pedro. E assim é a nossa vida. Negamos Jesus quando pecamos, mas Jesus nos ama. Jesus nos perdoa quando buscamos e nos convertemos, nos arrependemos do pecado, Ele nos perdoa. Mas é preciso voltar para Jesus. Muitos não voltam, continuam vivendo no pecado. Queridos irmãos e irmãs, celebrando esses 2 grandes santos da nossa igreja, como já disse, pilares da Igreja Católica, que nós possamos imitar a sua fé, a sua coragem e a sua perseverança. Amém? Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,